Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. São 11 horas e 37 minutos. Estamos de volta com o Jornal da Cultura dessa terça-feira. Hoje conversando com a Lilian Alencar, que é supervisora do programa Jovem Aprendiz, e também o Wesley Chagas, né, que vem para trazer detalhes sobre esse programa muito interessante. Eu tenho certeza que já tem aí muita mãe, muito pai, os responsáveis e a própria criançada que deve estar no pé do rádio para saber detalhes de como acontece, né? Sejam bem-vindas. Lilian, obrigado, viu, pela sua visita aqui nos estúdios da 97. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Nós que agradecemos pela oportunidade, pelo espaço de falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o programa. Vai ser um prazer poder conversar aqui um pouco com vocês sobre a questão da aprendizagem. Bacana. Wesley, seja bem-vindo também. Obrigado, Marlon. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Bom, vamos começar contando para o pessoal que não conhece o que é o programa Jovem Aprendiz, né? Qual que é o intuito aí desse programa, que é um programa já tanto quanto antigo até, né? A gente pode falar que já há experiência suficiente, né, para torná-lo, inclusive, ainda melhor a cada ano, né? Explica para a gente o que é o programa Jovem Aprendiz. Exatamente. O programa de aprendizagem, a lei da aprendizagem, ela foi criada e publicada há mais de 20 anos atrás, em 2000, e o objetivo dessa legislação, né, da criação da legislação, foi principalmente combater o trabalho infantil e a evasão escolar. E aí, aos longos desses 20 e poucos anos, a gente vem trabalhando, né, através do programa de aprendizagem para conseguir colher aí esses frutos, né? Então, o programa nada mais é do que uma possibilidade de inserção do jovem no mundo do trabalho, né? Então, ele acontece através da lei de cotas, né, de aprendizagem. As empresas entre médio e grande porte, elas têm a obrigatoriedade de realizar esse tipo de contratação. Elas devem ter entre 5% e 15% do seu quadro de pessoal convertido para vagas de aprendizes. E o programa, ele se alterna entre prática e teórica, né? Então, a empresa, ela contrata aquele jovem que está ali, na maioria das vezes, iniciando a sua carreira, né, sendo inserido no mundo do trabalho através dessa oportunidade. E, em contrapartida, dias ele participa, ele realiza as atividades práticas dentro da empresa e dias ele é capacitado, né, através do CIEE em relação às atividades que ele está desempenhando. Por exemplo, se uma empresa contrata um jovem para estar atuando dentro da área administrativa, dentro do seu escritório, os dias de capacitação desse jovem, o conteúdo pedagógico dele vai ser condizente com essas atividades administrativas, por exemplo, para que a gente consiga realmente trazer a solidez para esse jovem e dar a possibilidade dele passar pelo programa, ter a experiência da prática e, ao mesmo tempo, sair também capacitado e certificado em relação ao programa. Bom, a gente sabe que no Brasil o menor ele é proibido de trabalhar, né? Talvez essa seja uma... Talvez não. Essa é uma possibilidade de inserir o menor, né, em uma vaga de emprego. Até para ele começar a conhecer como é que é o ambiente de trabalho, né, como que vai acontecer. E não é totalmente dentro da empresa, né? Existe a divisão, como você mesmo disse. Existe um período que esse menor, ou enfim, esse jovem, que não é apenas menores, né, estarão dentro de sala de aula. Eles vão aprender aquilo que eles vão efetivamente usar dentro da empresa? Exatamente, esse é o objetivo do programa, né? Então, nós trabalhamos com formatos de módulos. Todo jovem que ele é inserido, né, em uma oportunidade, ele passa por um módulo inicial, que a gente chama do módulo do mundo do trabalho, que traz ali questões que são genéricas, vamos dizer assim, pertinentes a qualquer área de atuação. Então, a gente trata de questões de ética, cidadania, sustentabilidade, questões até mesmo relacionadas à postura do jovem dentro do ambiente de trabalho, né? Porque a gente está falando de um jovem que muito provavelmente está sendo inserido ali, né, por uma primeira vez. E no decorrer do programa, esse conteúdo pedagógico, né, ele passa a ser específico de acordo com a área de atuação do aprendiz. Bacana. E, por exemplo, a empresa, ela até é obrigada, né? Existe essa obrigação legal. Mas como que acontece a partir da empresa? A empresa precisa ali
de alguém para estagiar, para aprender uma nova função, ela busca o governo, ela busca a instituição? Como que funciona? Aqui no caso de Chapadão, a empresa que for cumpridora da cota, porque existem as empresas, né, que estão previstas ali, né, da obrigatoriedade do cumprimento da cota, porém isso não impede que uma outra empresa de porte menor, por exemplo, que tenha essa demanda, essa necessidade, contrate. Certo. A empresa estando com o CNPJ ativo e tendo, né, um desejo de trabalhar com o aprendiz nesse formato, ela deve entrar em contato com o CIEE, né? O Wesley, que é nosso consultor que atende aqui a região, ele faz esse atendimento inicial para as empresas, né? E nesse momento a gente faz um mapeamento junto da empresa, de acordo com o segmento dela, de quais são as possibilidades dentro do programa. Como, por exemplo, né, se for uma empresa do setor agroindustrial, por exemplo, além dos programas administrativos e voltados para a formação na área de comércio, nós temos um programa específico para o setor do agronegócio, que forma o jovem dentro dessa condição. Então, todo esse mapeamento ele é feito pelo Wesley no momento que a empresa realizar o primeiro contato. Ô Wesley, até porque existem algumas empresas que não são de grande porte, mas elas veem ali no rapaz, num jovem, um talento, né? Sim. E aí o rapaz vai lá, pede emprego para ele e fala, eu não tenho como te contratar, né? Mas existe essa possibilidade. Então, a própria empresa acaba correndo atrás de uma maneira de trazer aquele jovem para dentro da empresa. Isso acontece muito, Wesley? Acontece. Muitas empresas da cidade têm nos procurado, aberto as vagas com a gente, né? É importante reforçar, que você até comentou na pergunta anterior, o CIE ele não tem vínculo com nenhum órgão público, né? Certo. Apesar de que aqui na cidade... Ele não é governamental, não. Não. Né? Ele não tem vínculo com o Sistema S, com órgão público nenhum. Então, aqui na cidade, nós temos o apoio da Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social, porque esse projeto tem um cunho social, né, Lília? Então, a gente tem essa questão de dar prioridade para os jovens que têm uma situação de vulnerabilidade social, a gente dá preferência para isso. E aqui na cidade, citando alguns exemplos, nós temos vagas em bancos, em postos de combustível, tem vagas, em supermercados. Tem. Legal. A gente sempre está divulgando essa vaga, mas é importante, Marlon, reforçar a forma com que o jovem faz para também achar essa vaga, né? Porque não é só a empresa abrir e ir atrás desse jovem, o jovem também tem que ter essa iniciativa, né? Então, nós reforçamos aqui que a forma com que o jovem vai conseguir essa vaga é através do nosso site, né? Então, ele vai entrar lá no nosso site, vai fazer um cadastro, não tem que pagar nada, é gratuito para o jovem. Qual que é o site? www.cie.org.br. É um cadastro simples que ele vai colocar algumas informações pessoais, de escolaridade, e através desse cadastro nós vamos encaminhá-lo para as vagas que a gente tem aqui na cidade, com essas empresas parceiras. E isso pode fazer totalmente online, né? Online. Mas nessa época de pandemia que a gente está vivendo, existe alguma complicação nisso ou não? Continua acontecendo as aulas teóricas, enfim, como que está? Sim, durante a pandemia, né, o CIE em momento algum parou, suspendeu as atividades, né, do programa. Principalmente levando em consideração que ele tem sido um programa que acaba auxiliando, né, na questão da composição de renda. A gente tem muitos históricos de aprendizes que tiveram oportunidade durante a pandemia, né, e acabaram ali suprindo uma necessidade, talvez, de um pai que teve o salário reduzido, ou de um autônomo que foi prejudicado Lilian, por conta... até vale ressaltar que é remunerado, né? Sim, esse trabalho é exatamente. remunerado, né? O aprendiz, né, ele segue ali a legislação trabalhista, então o jovem, ele tem a carteira de trabalho dele assinada, Exatamente. todos os impostos ali recolhidos e garantidos, né, por parte da ele empresa. Ele recebe proporcional à quantidade de horas que ele estiver na empresa, Exatamente, né? Exatamente. E em relação, né, ao processo seletivo durante a pandemia, ele tem ocorrido seguindo todas as medidas, né? Então, nós temos empresas que estão optando, inclusive, por realizar a entrevista através de salas virtuais, do ambiente virtual, ou até mesmo as empresas que optam, né, por realizar o processo presencialmente, sempre com todas as recomendações e ordens em relação à segurança também do jovem. Sabe o que eu queria ressaltar também? Eu tive o prazer de conhecer o programa Jovem Aprendiz há uns anos atrás. Fiz parte do corpo docente, inclusive, em Maracaju. E a grande maioria desses jovens que estavam em tais empresas,
eles, após o período de estudos ali, esse período de programa, eles se efetivavam na empresa, porque ele aprendeu tudo que ele tinha de aprender ali dentro da empresa. E a gente sabe que hoje, por exemplo, um escritório de contabilidade ou um mercado, enfim, qualquer que seja o estabelecimento, ele precisa de alguém que já saiba fazer, né? E os menores aprendizes, o pessoal do programa, eles já saíam dali sabendo tudo o que fazer. Então, nada melhor do que o patrão trazer ele para dentro e efetivar de vez, de fato, né, fora do programa. Isso acontece bastante? Existe um percentual de pessoas que continuam no emprego depois do programa? Sim, acontece. Os últimos levantamentos que nós temos em relação ao programa, eles trazem uma taxa de cerca de 60% dos jovens que passaram pelo programa, eles acabam sendo efetivados na empresa ou até mesmo 60%. Seguindo a sua carreira profissional, mesmo que não seja na empresa, né, de origem, em empresas futuras. Por quê? O objetivo do programa é exatamente esse. Não é que a empresa contrate simplesmente pelo fato que ela tem a cota a ser cumprida, né? Mas que ela possa se utilizar do programa para formar uma mão de obra qualificada, seja para ela, porque a gente sabe que esse é um dos desafios, né, dos grupos de RH hoje em dia, ou para a cidade, para o município, né, em relação à formação desse jovem. Pois é, um programa que está formando um talento para a empresa do cara, né? Então ele vai abraçar essa ideia com tudo, né? Qual que é a idade estabelecida para iniciar aí o trabalho no programa, Wesley? Marlon, a partir dos 14 anos, o jovem já pode fazer o cadastro dele lá no site. 14 anos? A partir dos 14 anos, ele já pode ser jovem aprendiz. Legal. A gente fala, né, dos 14 até os 24 anos incompletos, ele pode estar participando do programa. É importante reforçar, Marlon, que esse jovem, ao final do programa, ele recebe um certificado. Então, mesmo que ele não seja efetivado na empresa, igual a gente falou, ele pode apresentar um currículo melhor aí no mercado de trabalho para ele concorrer a uma outra vaga, né? Esse jovem, então, ele vai ser preparado para o mundo do trabalho através desse programa Aprendiz. Ele vai estar pronto para assumir qualquer função dentro da área que ele fez a capacitação. E tem outra questão também para a gente ressaltar. Daí o pessoal está perguntando, deve estar pensando em casa, mas espera aí, então meu filho vai trabalhar todos os dias, vai estudar todos os dias. Existe um calendário que é adequado para isso, né? Como que funciona ali? Exatamente. Um dos princípios, né, que a gente segue dentro do programa da aprendizagem é combater a evasão escolar. Então, essa faixa etária de jovens que ainda estão inseridos, por exemplo, no ensino médio, o horário de trabalho deles automaticamente não pode coincidir com o período escolar. Claro. E se esse jovem ele se evade, né, ele também tem o direito dele encerrado em relação à questão do programa. O contrato dele pode estar sendo encerrado também. É obrigatório que ele esteja estudando, exatamente, cursando. Exatamente. Esse é requisito obrigatório para que ele esteja, né, ativo dentro do programa. Certo. Mas aí dentro do programa também existe a parte teórica, né? Exatamente. E como que fica esses horários? Um dia ele está na empresa, outro dia ele está no programa? Seria isso ou não? Isso. O jovem, quando ele é contratado, é disponibilizado um calendário, né? E dentro dessa carga horária semanal, que a gente trabalha aqui no município com a carga horária de 20 horas semanais, eles se alternam dias na empresa e dias eles permanecem em capacitação teórica, que nesse momento está acontecendo de forma remota em virtude da pandemia, né? Quando certo. do retorno, elas voltarão a acontecer presencialmente também. Bom, o site ali é ciee.org.br. Hoje, então, existem vagas para quem está interessado em se tornar um jovem aprendiz, é isso? Nós temos vagas, Marlon, no comércio aqui. Então, jovem que tem interesse, tem a partir dos 14 anos, está matriculado na escola, pode ir lá, correr no site, fazer o cadastro, que ele pode concorrer a essas vagas que a gente tem aqui. A gente veio reforçar essa informação para os munícipes, né? Trazer essa informação e todo jovem que tiver esse interesse, ele pode acessar o site, fazer o cadastro, que ele vai, com certeza, conseguir essa vaga de jovem aprendiz aí e iniciar a sua carreira profissional. Wesley, Lilian, parece que o programa ele é aberto a todos os jovens, né? Mas existe uma prioridade, por exemplo, o jovem de baixa renda?
O programa ele é aberto, né? A inscrição ela pode ser realizada por qualquer jovem através do nosso portal, mas o sistema prioriza o público vulnerável, né? Então, o que quer dizer isso? Quando a gente tem uma vaga aberta e um jovem em situação de vulnerabilidade, ele é referenciado pela rede, ele tem prioridade em relação às quantidades de encaminhamento. A decisão, a gente sempre reforça que é sempre da empresa. A gente faz a ponte, o CIE ou o elo, encaminha os jovens que têm esse interesse para as oportunidades que a gente tem. Porém, a decisão de escolha é sempre da empresa e a gente sempre reforça, né, para que levem em consideração essa questão de renda ou até mesmo da vulnerabilidade, né, em todos os seus sentidos, para que consiga priorizar um público realmente que deve ter essa prioridade em relação ao programa. Bom, nós temos ali alguns questionamentos. Traz o celular para mim aqui, Maurício, que a gente vai lendo aqui o que o pessoal está perguntando ali dentro do Jornal da Cultura. Se você estiver nos ouvindo, inclusive, quiser trazer alguma pergunta aqui à Lilian e também ao Wesley, fiquem à vontade, né? Primeiro tem o pessoal aqui perguntando a partir de que idade o adolescente pode participar do emprego. Nós já respondemos, 14 anos, né? Isso. A partir de 14 anos. O site estão pedindo, é o CIEE, com C, viu, gente? ciee.org.br. Parabéns ao pessoal pelo belo projeto, formando profissionais e cidadãos do bem. É isso que nossa sociedade precisa. Temos mais aqui. Bom dia. Pode fazer a inscrição antes de o jovem ter 14 anos ou só depois que ele já completou os 14 anos? A Edneg pergunta. Nós recomendamos que o jovem faça a inscrição nesse período de 14 anos para que também não gere uma expectativa, né, em relação ao envio que impossibilite a contratação desse jovem, porque realmente é o que está previsto na legislação. Certo. Então, deixa completar e faz a inscrição, né? Exatamente. Senão acaba criando uma expectativa e o jovem com 13 anos já triste por isso não vai ficar legal, né? Muito bem. Wesley, Lilian, fique à vontade. Se tiver mais alguma informação que vocês queiram nos passar, existe algum telefone também? Ou tudo apenas pelo site? Como que funciona, Wesley? Isso que eu queria reforçar, Marlon. Certo. Além do site, que o jovem pode fazer o cadastro, nós temos nossa central de atendimento. Eu queria deixar o telefone aqui. Claro. É o 3003-2433. 2433. Isso. Tá. Eu queria dar mais uma reforçada também, que o jovem ele precisa ter a documentação pronta para ele assumir essa vaga na empresa. Então, muitas vezes o jovem perde uma oportunidade porque não tem um RG, não tem uma carteira profissional. Então, é importante ele ir nos órgãos competentes, tirar a documentação, deixar completa, RG, CPF, a carteira de trabalho, né? Para ele poder conseguir essa vaga. E aí fazer o cadastro no site, acompanhar sempre as vagas e ligar na nossa central para verificar se tem alguma vaga no perfil dele. Certo. Esse telefone ele também vale para o empresário que está nos ouvindo, que de repente queira contratar um menor aprendiz, um jovem aprendiz? Vale sim. O empresário também, pode ligar na nossa central, que vai ser direcionado para mim fazer o atendimento e a orientação para ele. Muito bem. Eu vejo ali no portal que também ele é todo intuitivo, né? Você pode falar ali com a equipe, né? Clicando ali, enfim, seja estudante, seja empresa, seja instituição de ensino. Então é importante que você que estiver aí, eu acho que todo mundo tem celular, todo mundo tem internet hoje, né? Se não tiver, claro, pode buscar informações presenciais através do telefone, né? Mas ali na internet você pode entrar no ciee.org.br e buscar mais informações. Gente, olha, muito obrigado. Se vocês tiverem mais algo a acrescentar, fica à vontade, a gente agradece. Parabéns aí, esse programa é sensacional. Eu tenho certeza que você colocar seu filho lá, você vai estar encaminhando o seu jovem aí para o mercado de trabalho, porque o programa vai acabar, acho que... Quanto que dura o programa? 1 ano? A média aqui na cidade são 24 meses. 2 anos, olha aí que legal. Esse jovem ele não tem um contrato renovado, mas a empresa continua com a obrigação de contratar, certo. Então ele vai repor essa vaga por outro candidato. Bacana. Então, e depois que acabar esse momento, você pode ser contratado e se manter na empresa, né? Obrigado, Lilian. Eu que agradeço pelo convite, a gente está sempre à disposição aqui, muito obrigada. Nós que agradecemos. Wesley, seja bem-vindo. O Wesley, ele fica mais por aqui, é isso? Isso, eu faço as visitas aqui, eu fico rotineiramente por aqui, fico à disposição. Muito obrigado pelo convite, Marlon. Estamos sempre à disposição. Tá certo. Quando tiver algo a acrescentar, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Perfeito. Obrigado.